Olá, todo mundo! Hoje eu trago para vocês uma parede de placa de gesso 3D. Sim, eu mesma fabriquei, eu mesma colei. Então é um processo muito fácil que eu vou explicar para vocês como é que funcionou. Primeiro eu medi a quantidade de água na placa. Eu coloquei a quantidade na placa, depois coloquei no copinho e vi que mais ou menos 800 ml de água, que a minha placa é de 29 por 29. Botei numa vasilha e depois em seguida peguei o gesso e fiquei polvilhando. A gente tem que polvilhar esse gesso, não joga de vez, gente. Polvilha. Isso ajuda a diminuir a quantidade de bolha no gesso, na nossa placa, entendeu? Uma boa finalização. E em seguida, depois que eu polvilhei esse gesso nessa água, eu deixei ela descansando mais ou menos uns 3 minutinhos. Para que serve? Para fazer uma... Para fazer não, para dar uma hidratada nesse nosso gesso, entendeu? Pronto, coloquei na forma, sacudi daqui, sacudi de lá e só isso. Deixei ela descansar. Depois que eu vejo que ela tá quente, que ela dá uma esfriada, é a hora certa de desenformar. Dessa forminha aí, ó. No início eu fiquei com medo, mas depois que você vai pegar na prática, é fácil. Na primeira sempre é mais difícil, né? Mas depois pega a prática e fica fácil, fácil, fácil desenformar. Olha. Para minha parede eu tive que fazer 62 placas dessa, porque essa minha forma é pequena. E eu demorei cerca de 2 dias. Num dia eu fiz 30, no outro dia eu fiz 32. Foi rápido. E aí, fica dessa forma, né? Olha. Pronto, agora eu vou preparar a cola. Para preparar essa cola, a cola é o gesso cola, né? Você pega uma vasilha com água e você tem que jogar esse gesso igual você jogou o gesso para fazer a placa. Você tem que polvilhar. Vai polvilhando. E é o seguinte, qual a quantidade? A quantidade é o seguinte, quando o gesso que você tá polvilhando cobrir totalmente essa água, é o ponto certo. Olha, tem que ficar assim. Deixa descansar também, igual deixando descansar a massa do gesso. E depois mexe. Ela tem que ficar uma mistura muito homogênica, ó. Bastante, mexe, 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 mexe. Até dissolver totalmente, fica uma mistura homogênica. Olha. Ó, ainda tem que mexer mais. Mexe, mexe, mexe. E assim é o processo. E a parede que eu vou colocar vai ser aquela lá. Ela tinha um grafiado. O que eu fiz? Eu tive que picotar essa parede. Por quê, Mônica? Justamente para evitar de futuramente essa placa cair, né? Então você picota a parede todinha. Eu picotei mais na parte de cima, que o meu medo é a parte de cima desmoronar. Desmoronar. Nossa, que palavra! Você entendeu, né? Bem, aí agora você vai pegar, vai colocar o seu gesso na placa. Vai colocar, né? Só que esse meu gesso aí que eu fiz essa hora, ele ficou meio ralo. Ele não tem que ficar ralo, ele tem que ficar uma massa mais grossa, mais consistente. É igual eu falo, de primeira é meio complicado você ir pegando na prática. Aí depois você vai vendo, ó. Eu bati o nível, isso aí é a marca do nível que eu bati, porque eu quero que as partes que tem que cortar fiquem na parte de baixo. Então é o nível da parede que eu bati, foi esse nível certinho. Eu fui colocando as placas pra ver a altura certa, tudo bonitinho, ó. Tá mole, tá vendo minha massa mole? E aí essa massa aí ficou mole, mas eu continuei fazendo pra mim ver como é que ia ficar. Depois eu engrossei a massa e continuei a instalação. Eu seguro ela cerca de 1 minutinho segurando, depois pra ver se ela tá boazinha, pronto. Depois eu continuo o processo, tá vendo aí, ó? Essas aí eu já coloquei um gesso mais grossinho e ficou assim. Ela é fácil, você só tem que ter paciência, né? Paciência e que dá uma sujeirinha, dá, mas tem que ter paciência. Aí agora eu vou fazer esse remate na parte de baixo, que é a parte que eu tenho que cortar as placas. Aí eu pego a placa, faço a medição, tá vendo? E vou cortar essa parte que eu marquei. Tô medindo com a régua para ficar retinha. E mão na massa.
Ah, mas eu tô falando coisa errada, viu? Gente do céu. E é isso, gente. Depois que eu faço a marcação, eu vou lá e serro ela. Você pode usar uma faquinha de serra, um serrote, tudo corta. Olha, como é facinho de cortar. Não tem mistério nenhum. E não tem importância, no meu caso, se ficar desigual, porque no final eu vou botar um rodapé aí embaixo para tampar todas as imperfeições. Não vou deixar com essa cerâmica no final. Vou botar um rodapé e vai ficar legalzinha. Olha. A consistência certa da massa é essa, ó, tá vendo? Não pode escorrer, tem que ficar nessa consistência. Aí eu faço o quê? Eu mexo para um lado, mexo pro outro e pronto. Tá instalada. E aí, agora eu vou rejuntar. Eu coloquei nessa vasilhinha para ficar mais fácil de manipular, porque com o dedo suja muito. E eu coloquei, diluí ele bastante, porque eu achei mais fácil manipular assim, com ele mais líquido do que mais grosso, porque o grosso eu acho que suja muito. Aí o que eu faço? Eu vou espremendo, vou deixando passar nesses buraquinhos, depois eu venho com a esponja molhada, tem que ser molhada, e passo finalizando o procedimento, entendeu? Olha, a esponjinha de louça ou de colchão velho, o que você tiver em casa. A esponjinha, vou passar. Não tem importância se sujar a placa, porque ela ajuda a limpar. E aí tá assim, ó. Finalizei ela todinha, passei o rejunte em todas as placas. Tem uma parte meio escurinha lá em cima, mas é porque as placas não estão totalmente secas, né? Então, depois que ela secar totalmente, eu vou passar uma demanda de tinta aí nela, para finalizar melhor. Olha como é que ficou. Ficou show de bola, né? Amei. Coloquei um roda-teto e um roda-pé nela.